Muito bom dia, meus irmãos. Bom dia, gente. Sejam muito bem-vindos. Que a graça do Senhor, a sua paz, seja com seu coração, não só nesta manhã, mas ao longo de toda a sua vida. Que Ele mesmo enriqueça e esteja a fortalecer o entendimento e a fé de toda a sua igreja. Amém? Que sejamos, irmãos, assim, encorajados pela graça do nosso Deus. Meus irmãos, tivemos a alegria de concluir na última semana, no último domingo, o estudo da primeira carta de Pedro. Uma carta muito proveitosa e muito propícia ao momento que a Igreja do Senhor atravessa, uma marca maravilhosa da palavra de Deus é a sua atualidade. Percebam que Pedro escreveu no primeiro século, vivenciou as situações nos dias que sucederam a crucificação de Jesus, toda aquela coisa. Pedro era um contemporâneo de Cristo, e naqueles dias ele experimentava situações que nós ainda hoje experimentamos. Claro que dentro da perspectiva de cada tempo, de cada época, mas enfrentamos as mesmas situações. Naquela oportunidade, quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele tem como objetivo animar a igreja que estava enfrentando grandes perseguições, a igreja que estava sendo perseguida por causa da sua fé, a igreja que estava perdendo o vigor, o ardor missionário. Pedro escreve a essa igreja para que ela recobre as suas forças, para que ela entenda o seu propósito, o seu chamado e siga firme fazendo o seu trabalho, executando a sua missão. E Pedro, ele vai com a igreja, ele caminha por vários aspectos da vida, e ele toca nas questões sociais, ele toca nas questões institucionais. Pedro dá um passeio também com a igreja e visita a família, orienta os casamentos, para que esses sejam fortalecidos pela graça do Senhor e assim sejam alimentados por uma profunda esperança. E é o que ele aborda já no capítulo 5º, o último capítulo daquela carta, deixando ao povo uma mensagem de esperança, para que os cristãos continuem vigilantes, mantendo-se firmes, lutando de forma ferrenha, contra o inimigo que tenazmente assedia o povo de Deus, orientando o povo a não baixar a sua guarda. E ele faz isso orientando aqueles irmãos a permanecerem firmes na doutrina. Nessa perspectiva nós percebemos ainda a harmonia entre os escritos apostólicos, porque tanto Pedro como Paulo e também João, a gente vai observar e vai perceber que o foco daqueles irmãos, ao orientarem a igreja do Senhor, é fazer com que ela permanecesse firme e amparada por todo o arcabouço de recursos que o Senhor disponibiliza para a sua igreja. Capítulo 6 de Efésios, aqui um escrito de Paulo, ele vai nos mostrar como o cristão se reveste da armadura de Deus, como ele se protege dos ataques do inimigo. E não há proteção que seja real e verdadeira sem contato cotidiano com a Bíblia, sem oração, sem comunhão, sem plena confiança. Então, o que Pedro deixa aos irmãos naqueles dias é que eles confiem no Senhor e usem os seus recursos sem moderação. Conselho esse que vale para nossos dias também. Um dos grandes problemas da igreja hoje, quando eu falo igreja, eu falo do povo de Deus no mundo todo, é justamente a sua autoconfiança. Na verdade, esse prefixo auto, ele tem sido largamente utilizado. Então, nós temos pensado muito hoje em autoconfiança, em autoestima, em autorrealização, tudo partindo de nós mesmos. Só que é importante que nós destaquemos, meus irmãos, que embora seja interessante, que nós tenhamos algum nível de segurança, que
que não sejamos também claudicantes, vacilantes. É importantíssimo reconhecer que nós somos finitos, somos passageiros. Sendo assim, não há em nós a sabedoria necessária para que possamos nos firmar como deveríamos. Por isso é preciso que nós busquemos do alto, preciso que nós recebamos do Senhor, e é Ele quem pode nos dar todas essas condições. Esse pano de fundo, meus irmãos, prepara a igreja do Senhor para um segundo aspecto de mensagem que Pedro tem à igreja do Senhor. Ele abre a sua segunda carta, e eu queria convidar você a ler comigo aqui os versos iniciais da segunda carta de Pedro, para que nós entendamos, não é, o que Pedro tem a dizer àqueles irmãos. Nosso objetivo hoje é fazer uma breve introdução dessa carta, para que nós entendamos, não é, o que Pedro está a fazer por aqueles irmãos. É interessante destacarmos algo, porque Pedro ele não está necessariamente fazendo uma continuação do assunto que ele aborda na primeira carta. São cartas bem distintas, e eu vou mostrar aos irmãos porque ao longo do estudo nós vamos conhecer por que primeira e segunda cartas de Pedro são diferentes. Mas aqui no capítulo 1, a partir do verso 1, nós encontramos Pedro dizendo assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade, o amor. Interessante a maneira como Pedro vai colocando, porque ele faz aqui uma referência a tudo que ele já havia ensinado na primeira carta, mostrando aos irmãos que eles já haviam recebidos, pelo cuidado divino, tudo o que era necessário para que eles desenvolvessem uma vida piedosa. Uma vida piedosa, trocando aqui em miúdos, bem miudinhos mesmo, nada mais é do que uma vida pautada nas orientações do Senhor. Uma vida piedosa não é uma vida marcada por votos de pobreza ou por virtudes assumidas de forma extrema. Óbvio que cada um tem a liberdade, se em determinada altura da vida entender ser algo que coopere com a obra do Senhor e promova a sua glória e ainda redunde em bênçãos para as vidas em redor, tudo bem. Há irmãos reconhecidamente fiéis que fizeram seus votos e vivem muito bem, tranquilos com isso, sem também imporem aos outros o seu próprio estilo de vida, tá? Mas é importante que nós, meus irmãos, destaquemos que uma vida piedosa é uma vida pautada na obediência. É uma vida que se vale dos recursos que o Senhor disponibiliza para os seus. O cristão piedoso é justamente aquele que percebe e entende que o Senhor nos dá tudo o que é necessário, todo o ferramental para que nós possamos desenvolver uma fé que o agrade, uma fé que o glorifique e uma fé que faça diferença. Percebam, portanto, que o nosso desafio, em termos de vida, é enorme hoje, porque nós temos, não é, um crescente número de pessoas que se dizem
cristãos bíblicos, evangélicos, marcados pelo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristianismo tem se ramificado cada vez mais, mas, a despeito disso, infelizmente, nós temos constatado pouca diferença por parte desses cristãos. Sendo assim, a segunda carta de Pedro é uma carta de cunho geral, juntamente com outras cartas, como a primeira, como Tiago, como as cartas de João, Hebreus, são cartas reconhecidas como cartas gerais. Cartas gerais são aquelas que são endereçadas de forma abrangente, tanto a igrejas como a indivíduos. Elas não são específicas, como eram, por exemplo, as cartas paulinas, que tinham o endereço certo, que, embora tivessem endereço certo, também estavam abertas a todos os outros, e assim tem sido, porque elas também falam muito aos nossos corações. Mas essas cartas gerais são essas cartas dirigidas a todos quantos se interessem pelo seu conteúdo. Sendo assim, Pedro está escrevendo a cristandade de um modo geral, não uma igreja específica. Ele está compartilhando aqui, não é, o seu entendimento, a revelação que ele recebe do Senhor e como o Senhor deseja que a sua igreja caminhe. É uma carta reconhecidamente desafiadora. É uma carta que talvez você não saiba, mas que passou por muitas controvérsias até estar aqui encaixada no que nós chamamos de cânon bíblico. Durante muito tempo ela não foi reconhecida como sendo uma literatura inspirada por Deus. Houve severas discussões para que a segunda carta de Pedro pudesse ser reconhecida como palavra de Deus. Foram vários concílios, foram várias discussões, foram várias conversas para que ela pudesse estar aqui hoje como está. Primeira coisa, porque as pessoas, os antigos, tinham uma certa dificuldade em reconhecer que essa carta era escrita por Pedro. Você poderia me perguntar por quê? E a resposta é muito simples. Porque são cartas de estilos diferentes. Quando lemos os escritos de Paulo, nós percebemos, nós vemos o cheiro de Paulo, o jeito de Paulo, né? As recomendações que Paulo fazia estão presentes em praticamente todas as suas cartas. Há, inclusive, uma grande desconfiança de que o apóstolo Paulo tenha escrito Hebreus, por causa do estilo presente na carta de Hebreus, que está sempre presente nos seus escritos, aqueles que nós já conhecemos terem sido dados por ele. Mas eu prefiro não afirmar categoricamente que foi Paulo, muito embora isso para mim também não faça nenhuma diferença, né? O que importa é que é um texto inspirado e que nos tem ensinado grandiosamente. Mas aqui as pessoas, não obstante Pedro diga, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, há uma diferença de estilo muito grande. A primeira carta ela é reconhecida como uma carta mais refinada. A estilística do grego usada ali é mais rebuscada, é mais refinada, é como se fosse uma carta mais erudita. A segunda carta ela é um pouco mais tosca, vamos assim dizer. Ela tem um estilo mais rústico, não é? E como nós conhecemos um pouco da história de Pedro nos evangelhos, por meio de Lucas, lá em Atos, não é? Parece que coaduna mais com a personalidade do apóstolo. Pedro era muito prático, Pedro era muitas vezes levado pelo seu instinto, ele era muito pronto, era um homem que não era muito da letra, mas era um homem mais do coração e das atitudes. Então essas diferenças levaram as pessoas a desconfiarem de que Pedro havia escrito a segunda carta. Uma explicação para isso pode ser o fato de ele ter usado secretários diferentes. Normalmente os apóstolos se valiam de pessoas que o ajudavam, não é, na escrita das cartas. E aqui uma razão pode ter sido a de ele ter usado outra pessoa, não é, recebido a ajuda de outra pessoa para que ele pudesse escrever. Um comentarista bíblico chamado William Barclay vai dizer que a segunda carta de Pedro é um livro esquecido. Pouco se prega, pouco se fala. Muitas vezes nós não damos a devida atenção
a esta segunda carta, e ela acaba se tornando um livro esquecido. Mas aqui, para a gente observar um pouquinho, e começar a entender como essa autoria se desenvolve, percebamos que logo no início, Pedro se identifica. Simão Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo, servo e apóstolo de Jesus Cristo. É interessante que ele coloca aqui 2 adjetivos para referir-se a ele, a si mesmo, né? Que é o servo e o apóstolo. Pedro está aqui destacando primeiro a sua condição humilde, a condição de servo, e depois a sua autoridade. De onde ela vem? Pelo fato de ter sido alguém chamado, comissionado pelo próprio Senhor. Aliás, meus irmãos, essa é uma característica sine qua non para que alguém seja intitulado apóstolo. Porque muitas vezes nós torcemos o nariz para os apóstolos da modernidade. Porque um apóstolo, ele tem que, entre outras coisas, ter estado com Jesus. Os apóstolos foram todos eles chamados por Jesus. Você poderia me dizer, Tom, tá, mas Paulo não estava lá. O próprio Paulo explica tudo isso dizendo, olha, eu sou um nascido fora de tempo. E o seu encontro com Jesus foi no caminho de Damasco, depois da queda do cavalo, quando o Senhor lhe faz aquela pergunta, por que você está me perseguindo? E depois ele diz, olha, você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então ali o Senhor está comissionando pessoalmente o apóstolo Paulo. Então percebam que nenhum dos apóstolos foi chamado apóstolo sem que ele tivesse esse contato presencial com Jesus. Então hoje nós vemos surgir apóstolos aí aos montões, como se fosse uma categoria hierárquica, onde, dependendo, né, do grau de santidade ou de poder, outros nomes vão sendo dados. Mas na verdade a Bíblia não faz essa diferenciação. Bispo, pastor, presbítero, tem a mesma função, tem a mesma importância e as mesmas responsabilidades. Mas nós gostamos, né, desse negócio de título, de hierarquia, e a gente vai dando, não é só pastor, é pastor e bispo. Nós brincamos, né, entre nós, os pastores, né, e chamamos alguns dos nossos colegas, nossos irmãos, de bispo. Eles ficam, não, que isso, eu bispo. Mas a ideia do bispo é daquele que tem a responsabilidade por um campo maior. Então, normalmente, quando um colega tem a sua congregação e ainda assiste uma ou outra congregação, nós costumamos chamá-los de bispo, porque é um trabalho relacionado com essa diferenciação, mas que não tem necessariamente grau de importância, né, no seu conceito. Então é importante a gente entender essas coisas, tá? Porque quando Pedro está dizendo aqui que ele é um apóstolo, ele está aqui dizendo que a sua autoridade não parte dele mesmo, mas é derivada de Cristo Jesus. Ele está a encargo do Mestre, ele está aos seus serviços, ele é o seu servo, servindo a igreja em obediência ao Senhor. No primeiro século, as cartas costumavam terem o seu início dessa forma. O nome do autor vinha logo no começo, porque eram mensagens breves, né? Eram cartas objetivas. Então ele já se identificava logo, já apresentava o objetivo, porque a questão era ganhar tempo. Então elas iniciavam com o nome do autor para facilitar a comunicação, a identificação, e é onde ele se apresenta aqui e mostra também o que ele estava fazendo. Por isso ele diz que era o servo, mostrando que ele não era ninguém em especial, mas que também estava encarregado de uma missão grandiosa. Então Pedro aqui é um vocacionado por Deus. Em seguida ele começa a falar dos destinatários, ou seja, quem é que está recebendo essa carta. Ele vai dizer, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ele está dizendo que o objetivo dessa carta é alcançar toda a igreja do Senhor espalhada pelo mundo.
Então Pedro tem como alvo os dispersos, os forasteiros, a mesma perspectiva que ele aborda aqui na primeira carta, porque ele vai também dizer que o seu objetivo é alcançar essas pessoas. Aqui, ó, primeira carta. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Então, esses irmãos dispersos eram justamente aqueles que estavam correndo o mundo por causa da perseguição. Pessoas que estavam servindo ao Senhor, mas fora dos seus locais de origem, porque a perseguição os tinha espalhado. Cristãos perseguidos, cristãos que estavam enfrentando essas dificuldades, e não obstante elas fossem reais, eles permaneciam fiéis. Cristãos que eram familiarizados, com os escritos de outros apóstolos, como por exemplo Paulo. Eram irmãos que estavam sendo instruídos e alcançados e fortalecidos por essas mensagens. Então nós vemos aqui uma diferença de estilo, porque, como eu já disse na primeira carta, Pedro ele aborda os assuntos de forma mais suave, ele está falando, como um pastorzão, eu já disse isso aqui. Pedro ele é carinhoso, ele é atencioso, ele faz o trabalho de um pastor, não de necessariamente um profeta. Porque o profeta, ele chega e entrega uma mensagem, por mais dura que seja, ele vira as costas e vai embora. Mas o pastor é aquele que está constantemente envolvido na lida com o povo, caminhando com o povo, conversando com o povo, aconselhando o povo, vivendo com o povo. Na primeira carta nós vemos Pedro sendo exatamente assim. Na segunda carta, Pedro vai apresentar um estilo mais rústico, mais bruto. Então, com certeza ele vai abordar temas de forma mais enfática, mais profética, E aí nós podemos perceber que o ministério pastoral ele tem amplas perspectivas, Quando eu falo de que uns são chamados para serem pastores, outros para serem profetas, outros para serem mestres, estamos pensando nessas diferenciações da obra de Deus. São as necessidades que a igreja possui e para as quais, a fim de satisfazê-las, o Senhor chama aqueles que são habilitados nessas respectivas áreas. Há quem pastoreie bem, há quem profetize bem, há quem seja bom mestre, quem ensine bem, há quem faça o trabalho de evangelista, há quem seja missionário, mas com certeza haverá uma especificidade maior em alguma área específica. Então, uns são melhores pastores, outros são melhores mestres, outros são melhores evangelistas. Mas o objetivo de todos esses estilos, de todas essas capacidades, é a edificação da igreja. É para que a igreja cresça, para que a igreja alcance a estatura de Cristo Jesus. Então, como é que nós podemos aqui ter certeza de que essa carta é de Pedro? Primeiro, Pedro trata a igreja como sendo sua co-irmã, visto como pelo seu divino poder, verso 3, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Percebam que Pedro não se exclui, ele se coloca como entre aquelas pessoas que receberam todas as coisas. Nos têm sido doadas, ou seja, para que eu e você, irmãos, diz Pedro, possamos viver de maneira agradável a Deus, eu e vocês, temos recebido dele de forma gratuita, doadas, todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Como é que isso chega ao nosso coração? Pelo conhecimento, Então, Pedro vai abordar aqui a igreja como sendo sua irmã, coparticipante de todas as venturas dos céus. Pedro desenvolve por essa igreja orientação e cuidado a partir da sua experiência. No verso 5 e nos seguintes, ele vai mostrar como ele faz isso. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, e ele vai fazendo toda essa concatenação de ideias, a fim de que o povo entenda que são chamados para fazer a vontade do Senhor. Pedro tem também aqui o entendimento acerca do fim
da sua vida. Provavelmente Pedro já estava, perto do seu martírio quando ele escreveu essa carta. Certo estou, no verso 14, observe lá, de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então Pedro é consciente de que o seu tempo estava contado. Na verdade, o tempo de todos nós está contado. Mas Pedro sabia que naqueles dias o seu tempo iria se findar. Então, ele mostra isso citando para nós, por exemplo, elementos da transfiguração. Isso é interessante porque naquele instante estavam poucas pessoas com Jesus. E Pedro está aqui reforçando a ideia de que ele era uma testemunha viva do que aconteceu com o Mestre. Então ele tem no seu entendimento essas perspectivas, essas lembranças, e isso nos serve de evidências para que Pedro seja aqui reconhecido como o autor dessa carta. Ele é testemunha, das dores de Cristo Jesus. A partir do verso 16, ele aqui do capítulo 1, ele vai mostrar para a gente essas questões, como por exemplo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então o que Pedro está afirmando aqui é o seguinte, gente, eu não estou falando coisa da minha cabeça, eu não estou inventando histórias, eu não estou aqui imaginando, não estou dando a vocês um romance bem escrito, contado e apresentado de forma encantadora, não. O que eu estou falando para vocês foram coisas que eu e os demais que estiveram com Cristo Jesus viram. E ele segue mostrando essas coisas, Você pode depois ler, é uma carta pequena, você vai verificar quão grandes são os detalhes, das coisas que se passaram ali, que Pedro testemunhou ao lado de Cristo Jesus. Mas vamos perceber também que o vocabulário de Pedro é um vocabulário de pescador. No verso 14, do capítulo 2, ele mostra para a gente algumas dessas coisas. E ele apresenta algumas palavras que são próprias de alguém que está envolvido com essas questões. Aqui no verso 14 do capítulo 2, ele vai dizer assim: tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Essas são tais como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Então percebam que ele fala de situações que são comuns aos pescadores, como névoas temporais, engodar, a ideia de prender numa rede. Então isso aqui mostra que Pedro ele tinha ainda muito daquilo que ele fazia antes de ser apóstolo. Então o seu vocabulário, o jeito de Pedro está presente aqui na segunda carta. Quando foi que Pedro escreveu essa carta? Como já dissemos aqui, Pedro estava no final da sua vida. E Pedro faz dessa carta uma espécie de um seu testamento à igreja. Então Pedro está deixando aqui suas últimas orientações, seus últimos, como é que eu poderia dizer, suas últimas instruções ao povo do Senhor, porque ele sabia que o seu tempo estava chegando ao fim. Ele estava colocando, de uma forma assim, a sua casa em ordem. Ele estava
finalizando todas as coisas, estava pedindo aos irmãos que entendessem qual era a perspectiva da vontade do Senhor. Ele deixa esse seu testamento à igreja. Também considero justo, verso 13 do capítulo 1, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Então, o que Pedro está fazendo aqui é cuidar daqueles irmãos, como ele já disse aqui no verso 14, que estava certo de que logo iria morrer. O historiador Eusébio de Cesareia defende que Pedro foi martirizado entre os anos 64 e 68 depois de Cristo, nesse intervalo, né? Então, essa carta foi escrita aproximadamente no ano 67 depois de Cristo. Nero viveu até o ano 68, e foi nesse período que Pedro desenvolveu o seu ministério. Então, estima-se que, por essa altura, Pedro tenha escrito essa carta. Ela foi incluída no cânon depois desse tempo, muito depois, como eu disse a vocês no início da nossa aula aqui, ela foi durante muito tempo uma carta tratada com uma certa desconfiança. Muitos não conseguiam perceber nos escritos da segunda carta tons de inspiração. Para muitos, essa carta não era inspirada por Deus. E aí essa discussão se demorou por muito tempo. Então ela só foi reconhecida como canônica depois do ano 200 depois de Cristo. Então percebam que é uma carta que tem aí por volta de 1800 anos de reconhecimento canônico. Foram precisos vários concílios. O concílio de Laodiceia, que aconteceu em 360, o concílio de Hipona em 393, o concílio de Cartago em 397, foram os concílios que trataram dessa carta para poder incluí-la na Bíblia. É interessante, irmãos, que vocês entendam que o cânon, ele é assim reconhecido porque ele tem a perspectiva de ser como uma vara de medir. A palavra cânon é uma palavra grega que tem esse objetivo, tem esse significado, uma vara de medir. Então, o cânon é aquilo que serve para nós como referência da vontade de Deus, ok? Então, para que um livro seja incluído nesse cânon, incluído nesse conjunto, ele precisa ter essas características. Não pode ser um livro qualquer, não pode ser um livro apenas bem escrito, apenas bem estruturado. Ele precisa conter elementos que sejam perceptivelmente ligados à eternidade. Isso, obviamente, não é um trabalho fácil de fazer. É preciso muito conhecimento bíblico, é preciso muita oração, e esses concílios tinham exatamente esse objetivo, né? E alguns pais da igreja, alguns antigos, davam apoio a essa autoria de Pedro, como Atanásio, Ambrósio e o próprio Santo Agostinho, né, que hoje nós conhecemos um pouco melhor. Então eles entendiam que era Pedro o autor dessa carta. Agora, sabendo que foi Pedro que escreveu, que ele compôs essa carta num tempo em que a perseguição era grande e outros problemas, qual era o objetivo? Uma vez que ele já tinha escrito uma carta, encorajando os irmãos perseguidos, encorajando a igreja a não abandonar a sua fé, encorajando a igreja a aprofundar e aprimorar cada aspecto da sua vida, por que Pedro, então, reconhece ser necessário escrever mais uma carta? O objetivo aqui, meus irmãos, agora era, uma vez já reanimada a igreja, Pedro agora tem o objetivo de advertir, de exortar, de encorajar a igreja para que ela permaneça firme. Qual era o problema da igreja agora, além da perseguição? Eram as heresias. Pedro e João enfrentaram um grave problema de ordem doutrinária chamado gnosticismo. O gnosticismo era uma espécie de doutrina que tinha como objetivo fundamentar a relação religiosa a partir do conhecimento humano.
Para que vocês tenham uma ideia, o gnosticismo considerava Jesus como sendo alguém não real, apenas um certo espírito. Então eles distorciam completamente a figura de Jesus. E esses mestres gnósticos estavam no meio da igreja, se levantavam dentro da igreja, corrompiam a igreja, confundiam a igreja, desvirtuavam a igreja, desviavam as pessoas do bom caminho. Então essa igreja agora, antes perseguida, agora precisa ser fortalecida também, por causa das doutrinas que iam surgindo e que iam procurando distorcer, não é, a verdade que estava sendo ensinada pelos apóstolos. Reverendo Hernandes, comentando esse texto, ele diz que o conhecimento completo de Cristo é uma fortaleza contra a falsa doutrina e contra a vida imoral. É interessante, porque o que nós precisamos, meus irmãos, saber para nos defender das mentiras que nos contam, é tão somente a verdade. Achei interessante uma perspectiva de que os trabalhadores, né, na área financeira dos Estados Unidos são treinados de uma forma muito interessante para evitarem falsificações. Como vocês sabem, o problema de falsificação de dinheiro é uma realidade no mundo todo. Como é que eles são treinados para reconhecerem uma nota falsa? Eles não são versados, né, na variedade de notas falsas que estão em circulação por aí. Eles são treinados para conhecerem profundamente uma nota verdadeira. Então, quem conhece uma nota verdadeira, a hora que colocar o olho numa nota falsa, vai saber identificar. O mesmo se dá, meus queridos, com a palavra de Deus. Há uma preocupação, muitas vezes, eu considero uma preocupação até santa, de alguns irmãos, em quererem saber como funcionam determinadas heresias. Eu preciso saber o que pregam grupo A, o que pregam grupo B. Eu preciso saber, porque se eles chegarem lá em casa, o que eu vou dizer para eles? Normalmente, quando alguém chega com essa preocupação para mim, eu falo o seguinte: não se preocupe em saber como funciona, né, a igreja de trás do morro. Não se preocupe em saber como funciona o grupo das testemunhas, não sei das quantas. Não. Procurem se especializar em conhecer a sua fé. Conheça a sua Bíblia, conheça a palavra do Senhor, conheça a sua igreja, conheça a sua doutrina, que você estará seguro. Então essa era a perspectiva, e é justamente o propósito de Pedro quando ele escreve a segunda carta. Então ela tem todo um arquétipo teológico para que os irmãos possam agora, depois de encorajados diante das perseguições, serem orientados diante das heresias. Por isso ele tem toda uma teologia aqui organizada que nós vamos conhecer à medida que estudarmos o livro, tá? Mas o primeiro aspecto, combater os falsos mestres, tá? Então a perspectiva de Pedro aqui é resisti-los, tá? E ensinar os irmãos a terem cuidado com aquilo que lhes é oferecido. Irmãos, isso possui uma significação prática muito interessante, porque nós precisamos exatamente ter esse espírito crítico. O que é o espírito crítico? É você perguntar, é você procurar saber, é você buscar o entendimento acerca daquilo que está sendo passado a você. Por que eu devo seguir isso? Por que eu devo fazer assim? Né? Não é à toa que cada um de vocês é orientado a trazer para o culto a sua própria Bíblia. Percebam que à medida que nós vamos explicando o texto, nós vamos apontando, não é, o lugar que nós pretendemos explicar, a porção que nós pretendemos elucidar, justamente para que você possa também ter o contato, a experiência e o entendimento a partir da sua própria Bíblia. Uma das grandes conquistas da reforma foi exatamente isso, popularizar a palavra do Senhor para que
todos tivessem acesso. Antes não era assim. A língua era inalcançável, o escrito mais ainda, e as pessoas ficavam à mercê, não é, da fidelidade ou da infidelidade dos seus pastores, por assim dizer, daqueles que os ensinavam. Então é preciso ter cuidado, porque os falsos mestres estavam encarregados em levar as pessoas a negar a divindade de Cristo. Eles repudiavam a conduta cristã, desprezavam as autoridades. Perceba que Pedro abordou até este assunto, porque ele também esteve, né, engajado em falar ao coração da igreja como elas deviam se relacionar com as autoridades da sua época. O que vale para nós hoje? É preciso que a nossa fé, meus irmãos, nos oriente sobre como nós lidamos com questões envolvendo política, sociedade, finanças, casamento e coisas dessa natureza. Então, o desprezo às autoridades era uma prática comum, né, nos falsos mestres. Primeiro, que eles já se insurgiam na própria igreja, né, resistindo e tentando usurpar o lugar daqueles que o Senhor mesmo havia dado para conduzir as suas ovelhas. Uma outra coisa presente no coração deles era a imoralidade, a difamação. Eram pessoas que estavam envolvidas em distorcer as coisas e colocar as pessoas umas contra as outras. E o que isso resulta? Confusão na igreja. Falatórios indesejados, depravação, desprezavam a volta de Jesus, como se dissessem: Cristo nunca mais vai voltar aqui, portanto, assegure-se você mesmo do que você precisa fazer para que você seja feliz. Percebam, meus irmãos, que há muita atualidade nesse cuidado que Pedro e os demais apóstolos desenvolviam no primeiro século com o nosso tempo. As pessoas estão cada vez mais sendo orientadas a resolverem seus problemas por si mesmas, sem buscar ajuda pastoral, sem buscar aconselhamento, sem buscar orientação bíblica. Percebam que a perspectiva aqui não é a de você olhar para alguém e tê-lo como um guru da sua alma, mas é de você buscar na palavra de Deus, por meio de alguém, né, reconhecidamente fiel às Escrituras, a orientação do que o Senhor quer para a sua vida. É por essa razão que existe liderança na igreja. Não para que sejam reconhecidos, mas para que estejam à disposição dos irmãos. Então, se o objetivo, né, do Evangelho é reconduzir o homem a Deus e tirá-lo das garras do pecado, as heresias começam a fazer o caminho inverso. E as pessoas começam de novo a entrar nas graças ou nas desgraças do pecado, né? Por quê? Eles eram antinomistas, não respeitavam a lei do Senhor. Então, o que eu poderia deixar para os irmãos hoje é: a heresia ainda é um risco real. Nós temos hoje, travestidos de evangelho, uma série de ensinos que são completamente distorcidos da palavra do Senhor, que estão sendo oferecidos às pessoas, né, com uma capa de evangelho, mas que não tem nada de evangelho. Então, valorize a doutrina. Não busque aquilo que é necessariamente fácil. Óbvio que a vida cristã também não é só sofrimento. Nós podemos experimentar grandes alegrias, e a primeira delas já foi colocada aqui hoje. Nossa alegria está fundamentada no Senhor e somente nele. Mas valorize a doutrina, dê valor ao que ela te ensina, pratique o que ela te ensina, porque isso vai proteger você dos ataques do inimigo. O segundo aspecto teológico que Pedro destaca aqui na sua carta é a volta de Jesus. Pedro prepara os irmãos para o dia do julgamento, para o estabelecimento de novos céus e nova terra. Ele conta com detalhes estas coisas e reforça a perspectiva que eu e você já conhecemos, de que o reino de Deus já foi instalado, mas ainda não completamente. Que nós, meus irmãos, estamos ainda vendo, testemunhando o desenvolvimento do reino de Deus, que já foi estabelecido quando Cristo veio, mas que será plenamente
não é, completo no dia da sua vinda. Então, o cristão deve caminhar esperando sempre o reencontro com o seu mestre. Não desconsidere, porque Cristo um dia virá e está às portas. Um terceiro aspecto que Pedro destaca de cunho teológico é a supremacia da Escritura. Pedro vai enfatizar a importância, não é, da inerrância e da inspiração bíblica para aqueles irmãos, o que vale também para os nossos dias hoje. Vamos aqui a um texto para que os irmãos percebam essa perspectiva. 1 de Pedro, capítulo 1, verso 23. Capítulo 1, versos 20 a 21, desculpe. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Temos assim, ainda no verso 19, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Olha só que interessante. Pedro está reafirmando a importância da Escritura para o nosso viver, mostrando que ela é inspirada, que ela é inerrante, e que mais, irmãos, ela é suficiente. Eu e você não precisamos mais do que a Escritura para orientarmos a nossa vida, porque ela é a revelação de Deus. É interessante nós destacarmos esse ponto, porque muitas vezes há um contraste, não é? Felizmente há muitas linhas doutrinárias que pregam uma revelação, não é, nova do Senhor a cada semana. Quando perguntam, na sua igreja tem revelação? A resposta que eu dou é sempre essa: tem sim. Ah, tem? Igreja presbiteriana tem revelação? Tem. Nossa revelação é a palavra do Senhor, pregada e explanada aos nossos corações. É Deus falando conosco. Portanto, meus irmãos, é aqui que o Senhor se revela. É aqui que o Senhor mostra a sua vontade para as nossas vidas. Portanto, ela tem o seu lugar. Ela é suprema em nossas vidas. Pedro vai abordar este assunto ao longo dessa segunda carta também, cujo objetivo é nos levar a um quarto aspecto aqui, que é o conhecimento de Deus. Pedro vai falar da graça de Deus, como ele enfatiza no final da primeira carta, aqui no verso 12 do capítulo 5, por meio de Silvano, que foi a pessoa que o ajudou com a primeira carta, para vós outros é irmão fiel, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, e nela permaneçam firmes. Então, o objetivo de Pedro ao escrever suas cartas é que seus conhecedores possam chegar ao pleno conhecimento de Deus. Exatamente porque, meus irmãos, o gnosticismo ele traz para o seio da igreja misticismo. Essa ideia, né, do secreto, coisas que ainda existem hoje, que nós conhecemos como esoterismo, bruxarias e coisas assim, faziam também parte, não é, do contexto do primeiro século. De forma que as pessoas ficavam divididas entre a mística e Cristo. E Pedro vai sempre conduzir as pessoas dizendo: olha, Cristo é melhor. Quanto mais você o conhecer, mais seguro você estará. E a perspectiva de Pedro nesse aspecto é que ele apresente Cristo como sendo o Salvador do mundo. E olha aqui, interessante o que ele faz, porque dentro desse aspecto, o seu último aspecto teológico, né, ele vai apresentar Cristo como aquele que vem, sofre, morre e depois ressuscita. Mas na segunda carta ele já vai mostrar um outro lado de Jesus Cristo. Não
o homem, não o sofredor, não o cordeiro, mas ele vai apresentar a sua divindade, a sua condição real, a sua condição poderosa e o seu poder transformador para todos nós. Portanto, meus irmãos, há uma linha muito bem definida na segunda carta que Pedro escreve a cada um de nós. E o estudo dessa carta certamente trará muitos benefícios ao nosso coração, uma vez que, por meio da orientação do apóstolo de Jesus Cristo, nós conheceremos qual a sua vontade e como devemos nos portar. O verso 20, finalizando aqui a nossa aula, vai nos dizer assim: portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tiverem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo volverem para trás, apartando do santo mandamento que lhes fora dado. Então Pedro aqui, percebam a rispidez com que ele escreve aqui. O que ele está falando? Da valorização que deve ser dada ao conhecimento de Jesus Cristo e as consequências de ignorar tal ensinamento. Percebam que aqui ele não faz rodeios, percebam que aqui ele vai direto ao ponto. Ele conclui. Então, se depois de terem escapado das contaminações, ou seja, depois de ter sido resgatado do pecado, ter sido resgatado do mundo, você volta para lá, seu estado fica pior do que o primeiro. Porque você foi lavado, regenerado, transformado, para depois voltar a se emporcalhar no pecado. Pedro aqui tem pressa. Pedro aqui tem objetivos claros e definidos. Aprendamos, pois, com o apóstolo do nosso Senhor, para que possamos servi-lo a Deus e a Cristo de forma plena e eficaz. Certo, meus irmãos? Que haja no seu coração e no meu amplo desejo por conhecer o que o Senhor tem a nos falar por intermédio dessa carta. Vamos orar? Senhor e Salvador, nós te agradecemos. Não é coisa pequena, ó Deus, o nos aproximarmos da Tua palavra. Ela nos confronta, ela nos mostra quem somos e onde estão cada uma das nossas dificuldades. Seja, ó Deus, o Senhor conosco e nos fortaleça com graça, para que, orientados, mente e coração, tenhamos plenas condições de cumprirmos a Tua vontade com excelência e eficácia. Obrigado, Pai, porque nos ensinas. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Seja, portanto, ó Deus, a Tua graça sobre toda a Tua igreja, capacitando-nos pelo Teu Espírito Santo a alcançarmos pleno entendimento acerca do que queres de nós. Obrigado, ó Deus, por estarmos aqui reunidos hoje. Que esse dia, meu Pai, que é destinado à Tua adoração, seja por nós bem aproveitado. Que o Senhor mesmo nos conduza em cada momento dele, para que em todas as coisas Te sejamos agradáveis. E é no nome de Jesus que oramos assim. Recebam, meus irmãos, a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo sejam com todo o povo do Senhor, a fim de que esse povo siga servindo, amando e expectando o Senhor, até aquele dia em que dos altos céus Ele virá, para encontrar-se com o seu povo e com Ele reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.